Seja bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Eu sou a pastora Célia, estamos na série Alianças e hoje vamos estudar na Palavra de Deus a respeito da aliança noética. A aliança feita por Deus com Noé e com a sua descendência e por decorrência também com toda a humanidade. Da aliança adâmica feita por Deus com Adão até os dias de Noé, se passaram aproximadamente 1.100 anos. E qual foi a situação em que Deus encontrou a terra quando ele propôs para Noé essa aliança, né? Qual era a situação da vida na terra? Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então a palavra de Deus diz que com a multiplicação da população sobre a face da terra, também se multiplicou a iniquidade. E percebe-se um distanciamento muito grande, né, dos princípios que Deus tinha estabelecido na aliança com Adão, né? E um estilo de vida foi criado, um estilo de vida bem natural, bem carnal, né, e bem aquém daquilo que Deus tinha planejado para a humanidade. Em Gênesis 6, versículo 11 e 12, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E em Gênesis 6, 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então nós vemos a iniquidade multiplicada, a maldade no coração do homem, o seu caminho desviado, né? Essa situação dessa geração pré-diluviana. Uma vida totalmente degradada pelo pecado, né? E uma cultura longe dos caminhos de Deus e da presença de Deus. E nessas circunstâncias, nessa situação, o dilúvio, então, ele é anunciado por Deus. Gênesis 6, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, e nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículos 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Então, a palavra de Deus diz que Deus se desagradou daquela geração, que tinha se desviado completamente dos seus caminhos, né? E quando ele anuncia o dilúvio, como forma de eliminar aquela geração, esse dilúvio ele vem como um juízo de Deus sobre a geração pecaminosa, né? E todos os homens, todos os animais, toda a vida, todas as espécies pereceram ali debaixo desse juízo de Deus através do dilúvio. Isso está relatado em Gênesis 7, versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então Deus, ele dá essa orientação para que Noé construísse uma arca, entrasse nela com a sua família e levasse um par de animal de cada espécie, para a preservação da vida e para a preservação das espécies, né? Então, de forma que aquela geração foi realmente
exterminada, julgada através do dilúvio que veio sobre eles. E Deus, ele entra em aliança com Noé. A aliança noética, então, ela é anunciada, né? Capítulo 6 de Gênesis, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então a palavra de Deus diz aqui que Deus encontrou um homem naquela geração, né, que foi Noé, e esse homem, pelo seu caráter, pela sua integridade, pelo seu temor a Deus, né, pela sua perseverança em andar com Deus, mesmo no meio de uma geração tão pervertida e desviada, ele chamou a atenção de Deus, né, e Deus usou Noé como instrumento para estabelecer essa aliança. E Deus, ele não exterminou toda a humanidade, né? Ele preservou a humanidade através da vida da família de Noé, porque ele é o eterno e o seu propósito também é eterno, né? Então ele não desistiu do seu propósito, ele simplesmente mudou a maneira de tratar com aquela geração, e ele decidiu, através da família de Noé, mudar a história, né? Mudar o futuro daquela geração. Então essa aliança ela é anunciada em Gênesis 6, 18 ao 19. Contigo, porém, estabeleci a minha aliança. Entrarás tu na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Então, quando Deus anuncia o dilúvio, dá essa direção, né, para que Noé entrasse na arca, ele, a sua família e os animais, Deus estava estabelecendo uma aliança ali com Noé, né, e com a sua descendência. E essa aliança, ela vem como um concerto entre Deus e os homens novamente, né? Um concerto é uma nova chance para a humanidade. A humanidade não foi exterminada, mas Deus, ele escolhe uma família e através dessa família ele estabelece esse concerto, né? Esse pacto de que eles andariam com Deus, de que eles repovoariam a terra e seria uma geração diferente, né? O dilúvio durou 40 dias, né? Está relatado em Gênesis 7, versículo 17. E a família de Noé ficou aproximadamente 1 ano dentro da arca. Está em Gênesis 7, 11 e Gênesis 8, do 13 ao 14. É interessante a gente perceber também aqui o caráter eterno de Deus, né? Como nós temos falado em todas as alianças, né? Ele é Yahvé, o eterno, né? Que não muda na sua intenção, nos seus planos, nos seus propósitos, né? Em Gênesis 6, 3 diz o seguinte: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui foi antes de Deus anunciar o dilúvio, né? Antes de Deus declarar, né, que aquela geração seria exterminada, ele já tinha resolvido que ele preservaria a vida através da vida de Noé, né? Então ele fala: eu estou desgostoso com a humanidade, porque o homem se tornou totalmente carnal, porém ele limita a vida, a duração da vida na terra aos 120 anos, anunciando que teria uma vida depois do dilúvio, né? Então, nós vemos aqui que Deus, ele manifesta a sua disposição em trazer uma nova dispensação à humanidade. Então Deus, ele não muda de ideia, mas ele muda a maneira de se manifestar, né? Então houve mudança na dispensação, mas não na sua vontade eterna, porque a sua vontade é eterna e ela não muda. E a vontade eterna de Deus é de ter um povo santo, separado para si, né? E foi isso que ele fez através dessa aliança que ele propôs a Noé. Então, estabelecido, né, que
teria essa nova chance, esse novo concerto, Deus ele entra em aliança e ele coloca os termos dessa aliança para Noé. Então veremos agora quais os termos, quais as condições, né, da aliança noética, quais as promessas de Deus para a futura geração, né, através dessa aliança. Primeiro, a aliança noética, ela foi incondicional, ou seja, não dependeria da ação do homem para ser cumprida, né, exclusivamente de Deus. Deus ele escolhe ali aquele homem justo, reto, íntegro e faz essa aliança que não dependia, né? Se você fizer isso, eu vou te abençoar. Não, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua descendência. Então, primeiro, ela é incondicional. Segundo, em Gênesis 9, versículo 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E no capítulo 9, versículo 7, mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus ele renova a bênção que ele tinha dado a Adão, né? De trazer ali através da família de Noé a frutificação e o governo sobre a face da terra. Então Deus ele renova, ele reafirma essa bênção. Vocês vão crescer uma família só, né, de poucas pessoas, 7 ou 8 pessoas, mas eu vou abençoar e vocês vão frutificar e povoar a terra, se multiplicar e vão governar. Então Deus novamente faz essa promessa. Terceiro, Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, aqui Deus ele traz a promessa da provisão, que ele sustentaria a descendência de Noé, né? Ele acrescenta à dieta o comer carne, né? Porque até então ele não tinha permitido. Eles eram herbívoros, vegetarianos, né? E a partir dessa nova aliança, Deus lhes dá tudo que se move, né? Porém, ele coloca uma restrição. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, já aqui nessa aliança, ele proíbe o comer o sangue, né? E até hoje, no Novo Testamento, se manteve, né? Nós não devemos comer carne com sangue. Quarto ponto dessa aliança, ele condena o homicídio. Gênesis 9, versículos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requerirei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui é interessante notar que um dos termos dessa aliança é a aliança de Deus com a vida, com a conservação da vida. E ele deixa bem claro aqui nesses 2 versículos que o homicídio seria vingado por Deus, né? Finaliza dizendo, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, Deus repete, reforça que essa aliança era uma aliança com a vida. Por isso o homicídio foi condenado nela. Quinto ponto, Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, na geração pré-diluviana, os dias duravam, né, a idade, a média de vida durava 100, 200, 300, eles eram centenários. Deus ele coloca aqui uma limitação da longevidade na Terra, né? O homem, o máximo que ele vai viver vai ser 120 anos, né? Pela multiplicação da iniquidade, Deus limita
essa duração, essa longevidade do homem na terra. Sexto termo dessa aliança, ele promete que a terra nunca mais seria destruída por águas de dilúvio. Está em Gênesis 9, do 9 ao 11. Diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves como animais domésticos, selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus, ele promete para a humanidade que nunca mais ele destruiria a terra, ele julgaria a terra através de águas de dilúvio, né? Apocalipse nos mostra que no final, no último dia, né, a terra será destruída com fogo, porém com água jamais. E o sinal dessa aliança é o arco-íris, né? Então esse sinal está registrado em Gênesis 9, versículo 12 ao 15. Deus diz que todas as vezes que chover, ele vai colocar, e ele colocar o arco nos céus, o arco-íris nos céus, para que nós possamos lembrar, e ele também lembre, de que a terra não mais seria destruída por águas de dilúvio. Sétimo e último ponto dessa aliança está em Gênesis 7, versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e a sua fêmea. Gênesis 8, versículo 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, esse sétimo e último ponto dessa aliança é que o culto ao Senhor foi retomado. Então, quando Noé ele sai da arca, ele já tinha levado a provisão para oferecer esse culto, né? Quando Deus ordenou que Noé levasse um par de cada animal para a conservação da espécie, lá no 7:2, ele diz para que ele levasse 7 pares de todos os animais limpos. Por que 7 pares? Porque era exatamente para oferecer o culto ao Senhor, né? Naquela época eles fazia parte do culto um sacrifício, um holocausto. E quando Noé sai da arca, ele levanta um altar ao Senhor, toma desses animais limpos e das aves limpas e oferece holocausto sobre esse altar. E o Senhor aspira o cheiro, se agrada e reforça a promessa de que o homem não mais seria destruído, eliminado dessa forma da face da terra, né? Então o culto ao Senhor ele é retomado e a descendência de Noé por um bom período continuou, né, prestando culto ao Senhor. Agora eu gostaria de trazer 3 pontos para meditação. Deus fez essa aliança com Noé, Deus conservou a vida, né? Deus deu provisões, né, milagrosas através daquela arca para que a vida fosse conservada, né? E a palavra de Deus cita isso no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39, diz assim: o próprio Jesus, né, diz essas palavras: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus, né, a essa terra. Então, 3 pontos que nós podemos meditar, refletir aqui nesse texto que é do Novo Testamento, a respeito da aliança noética. Primeiro, existiu uma geração que não percebeu o juízo, né? A geração pré-diluviana estava desviada e a palavra de Deus fala que havia maldade, violência, perversão, carnalidade, né?
E qual é o contexto da geração nossa, da geração atual? Será que a nossa geração ela está vivendo os caminhos de Deus ou ela está vivendo os seus próprios caminhos? Quando diz aqui no texto que comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, fala de um estilo de vida sem Deus nele, de uma vida longe, distante, né, de Deus e dos seus princípios. E a palavra de Deus diz que essa geração não percebeu o juízo de Deus. Deus estava avaliando a terra e ele só achou um homem que o agradou, né? E a geração pré-diluviana não percebeu. E a palavra de Deus diz que assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, né, para viver uma eternidade com ele, será que essa geração em que nós vivemos vai perceber? Ou será que ela vai ser como a geração de Noé, que foi julgada e esse juízo veio de forma repentina? Tão distante eles estavam de Deus que eles não perceberam e eles pereceram. Também, né, outro ponto para meditação é a respeito de Noé, que foi aquele único homem que foi achado íntegro, justo diante de Deus. Noé, ele tipifica a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que Noé, em Hebreus 11, versículo 7, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Em 1 Pedro diz que Noé foi o pregador da justiça pela fé. Então ele pregou por vários anos algo que seria impossível, porque nunca tinha havido um dilúvio, uma tempestade na face da terra. E ele anunciou algo que era motivo de zombaria. Assim como muitas vezes, quando anunciamos que Jesus vai voltar, muitas pessoas não acreditam, porque isso nunca aconteceu. E Noé, então, tipifica a igreja, que deve continuar anunciando, que deve continuar pregando, mesmo que seja algo inacreditável. Se a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, o próprio Jesus em Mateus 24:39, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós devemos continuar anunciando e devemos nos preparar para a volta do Filho do Homem. Como Noé, devemos perceber o que Deus vai fazer na face da terra. E por último, a arca, né? Que o próprio Deus instruiu que Noé construísse. Então a arca, ela foi a salvação da humanidade através da família de Noé, né? E também dos animais que entraram nela. A arca é a figura clara de Jesus Cristo. Então Noé tipifica a igreja, a arca tipifica Cristo, né? Em Romanos 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quem estava na arca foi salvo, não pereceu. Quem está em Cristo Jesus também está salvo, porque a palavra diz que já não há nenhuma condenação para os que estão nele, né? E quem são os que estão em Cristo Jesus? Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a marca da pessoa que está em Cristo é que ela é uma nova criatura, ela não tem prazer mais nas carnalidades, ela não tem prazer mais nas luxúrias. O seu prazer está em meditar na palavra e em viver a palavra de Deus. Não pela nossa justiça, mas pelo sangue de Jesus que nos purificou para viver essa nova vida. Amém? Então gostaria de deixar com você essa meditação, né? Há uma geração, há a igreja de Cristo, que vai anunciar a volta de Jesus até que ele venha, e a arca, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você esteja nele, que você seja a igreja dele, que você seja o pregador da sua palavra, né? E que você seja a geração que vai perceber que Jesus está voltando e que vai estar preparada para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.